Olá, bem-vindos de volta ao podcast Direito ao Envelhecer, um podcast que foi criado para debater assuntos relacionados ao direito ao envelhecimento com saúde, dignidade, liberdade e autonomia. A ideia é convidarmos pessoas de outras especialidades relacionadas ao envelhecimento para que a conversa pode acontecer de forma natural sobre esse tema. Meu nome é Fernanda Paiva, eu sou sócia do escritório Paiva e Leone Advogados, especializada na área de família, sucessões, planejamento sucessório e planejamento do envelhecimento. Hoje, o assunto que nós vamos tratar é do planejamento sucessório. Os seus aspectos, as suas particularidades e os seus instrumentos. E para isso, hoje, além da perspectiva do escritório, nós temos duas convidadas muito especiais, que é a Priscila Agapito Tabelian, do 29º Ofício de Notas aqui de São Paulo, a Rosana Galino, que é Galina, terapeuta de casal e família, que fez o seu próprio planejamento também, e a Micaela Fernandes, minha sócia no escritório, que eu vou passar a palavra para se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou Micaela Fernandes, sou advogada, professora, doutora em Direito Civil, parecerista também. E lá no escritório trabalhamos com muitos temas ligados a projetos de vida, né? Várias fases da vida, dentre elas também o envelhecimento. E acho que vai ser muito bom a gente trocar aqui um pouquinho com profissionais espetaculares sobre suas experiências em relação ao assunto do planejamento sucessório. Que o planejamento é de extrema importância, porque além de evitar conflitos desnecessários, ele possibilita um protagonismo, uma paz e uma tranquilidade para toda a família. E então por isso que a gente vai aqui, queria que vocês se apresentassem também, Priscila. É isso aí, gente. Eu sou a Priscila Agapito, eu sou tabeliã de notas aqui na capital de São Paulo, sou a 29ª. Estou já na área, Fê, há 26 anos, faz 26 anos que eu sou tabeliã, antes eu era advogada, então são mais de 35 anos aí no direito de família que a gente tem de especialidade. Sou também professora, sou diretora do IBDFAN aqui de São Paulo, do IBDFAN Nacional, e assim, o planejamento sucessório, gente, ele passa pelo cartório. Então, qualquer coisa que você for pensar de planejamento sucessório, sempre vai acabar sendo melhor se você formalizar por uma escritura. Então, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês hoje. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer nosso. E Rosana? Bom, eu sou Rosana Galina, tenho 78 anos, então por isso comecei a pensar nas questões de deixar tudo definido para não perder, primeiro, o controle da minha vida, porque eu sou uma pessoa que tem um controle absoluto, e também liberar, de alguma forma, filhos, netos, de terem de decidir por mim o que é melhor para mim, né? Então, eu sou avó de 4 netos incríveis e deixa eu ver o que mais eu posso falar para me apresentar. E adoro dançar. Acho que isso me define, não? E a gente participa juntas de um grupo de casal, de terapeutas de casal, e eu advogada do grupo maravilhoso que a gente tem. E traz muita luz para a gente. Ai, né? que bom. Porque a gente acaba sempre tendo a mesma convergência. Quando você vem e inclui no sistema uma informação nova, o grupo é outro. Né? Então é muito bom. Verdade, é muito rico. É muito bom, tá, você? Então vamos lá, vou começar perguntando aqui para a Micaela. Explica para a gente, Micaela, o que é exatamente o planejamento sucessório? De forma muito sucinta, que a gente poderia ocupar muito tempo aqui. Primeiro, fazer uma pequena distinção, quando a gente pensa em planejamento sucessório, a gente está falando de sucessão, então alguém deixando de estar em cena e alguém entrando em cena em seu lugar. Então a gente pode ter sucessão causa-morte, que é o que a gente pensa em relação a pessoas em geral, quando uma pessoa parte, falece, ela vai deixar em sucessão sua história, seus bens, seu legado, mas a gente pode pensar também em planejamento sucessório até no nível empresarial, que não é só para a gente deixar claro o que a gente vai tratar hoje aqui, né? É só para a gente saber, inclusive para saber o que a gente está falando, a gente tem que saber do que a gente não está falando. Então hoje a gente está falando mais de planejamento sucessório, relacionado a pessoas físicas, causa-morte. Então, o que ela planeja para o seu pós-vida, o que ela quer deixar de afetos, relações e bens
para seus herdeiros, se houver herdeiros necessários para os herdeiros necessários, ou para outras pessoas que ela pode envolver nesse processo de planejamento, em que ela vai justamente pensar, exercendo a sua autonomia, exercendo seu protagonismo, o que ela quer destinar a cada um. Então, é um conjunto de estratégias que pode ser pensada para esse pós-vida, o que a pessoa passa adiante quando ela não estará mais aqui. Há vários instrumentos possíveis, dependendo dos objetivos da pessoa, dependendo das premissas que ela tem, das circunstâncias de vida, do número de herdeiros, em que momento esses herdeiros estão na vida, que vão influenciar em qual instrumento é o melhor para cada situação e, obviamente, um profissional vai ser a pessoa adequada para indicar uma solução ideal para cada caso, né? Sempre muito customizado o processo de um planejamento. E você quer citar alguns dos instrumentos? Muito. O testamento, a gente certamente falará sobre ele aqui, que pode ser feito também publicamente, né, no cartório, mas também privado. Mas a gente pode pensar também em instrumentos até contratuais, então, por exemplo, doação, que podem ter reserva ou não de usufruto. A gente pode ter instituição de trusts para algumas pessoas, é um instrumento que não está aqui formalizado ainda no Brasil, mas que a gente sabe, já reconhece, é possível usar esse instrumento. Instituição de seguro de vida, mas o quê? Bom, há vários instrumentos. Pensando em questões mais de patrimoniais, bens, tratamento de bens, a gente vai pensar nessa linha de instrumentos, mas a gente também pode pensar em relação, e aí o testamento também se presta a essa função, às vezes em reconhecimento de questões existenciais. Então, um reconhecimento de uma filiação, ou ainda também instrumentos mais singelos, mas que também importam, se a gente pensa num planejamento, um codicilo, que é um ato também de última vontade, em que a pessoa não vai tratar dos bens, do patrimônio de uma forma mais vasta, mas ela pode tratar de assim, pequenos objetos que têm um valor afetivo que ela quer deixar para alguém, ou um último ato de vontade em relação ao que ela quer que aconteça com o seu próprio corpo. Quero ser sepultada, não quero ser sepultada, quero ser cremada. A pessoa vai fazer isso através de um instrumento específico que não tem toda aquela formalidade do testamento, mas que também importa para esse fim de vida, né? Tá ótimo. Agora eu quero saber da Priscila. Priscila, no cartório de notas, né, qual a importância de formalizar esses instrumentos? O que você... É assim, gente, toda vez que você opta por fazer um contrato, se você vai fazer um contrato, se você escolhe fazer ele por uma escritura pública, você inverte o ônus da prova. Então, só por isso o investimento já vale, tá? Quem quiser contestar aquele contrato é que tem que provar que o contrato não é bom, diferente do instrumento particular. Quando você faz no tabelião, o tabelião vai dar a certeza jurídica que a pessoa estava lúcida, que a data era aquela, que ele não estava induzido em erro, em dolo, em coação. Então, aquele instrumento, ele sai mais robusto do que um instrumento particular. Então, por esse motivo, é sempre melhor que você opte. Financeiramente falando, é muito pouco que custa para você ter essa segurança jurídica que um instrumento público vende. Então, os advogados costumam indicar, né, e a gente indica também que se faça por essa segurança. E eu queria lembrar a Micaela, uma das coisas que a gente usa também para fazer o planejamento sucessório, pelo menos bastante lá no tabelionato, é o pacto antinupcial. Sim. Porque bem no começo ali da relação, eu trabalho com várias famílias de herdeiros que já têm ali um combinado familiar. Então, existe combinado familiar de que todos os herdeiros daquele clã vão se casar na separação total de bens. Então, já é assim, uma coisa que, sabe, é quase um contrato de adesão para quem chega naquela família. Então, ali a gente já consegue pactuar a renúncia da condição de herdeiro concorrente. Tem várias coisas que a gente consegue lá desde o comecinho da vida, né, do começo da vida ali civil, a gente já consegue fazer. Então, que nem ela falou, o pacto antinupcial, uma doação, né, com reserva de usufruto ou não, o planejamento sucessório, seja com as holdings, com as trusts que vai fazer e com o final do testamento, né? Perfeito. Eu acho que isso conecta muito com um dos mitos sobre os quais eu acho que você depois vai querer explorar mais, né? Mas já estou atravessando um pouquinho. Mas é que o planejamento pode acontecer a qualquer tempo. Na verdade, a gente planeja sem perceber, a gente está planejando a nossa vida. A gente pode tomar corpo disso e efetivamente, com consciência, decidir o que a gente quer ou não. E aí realmente faz todo sentido pensar, às vezes, em ações que a gente vai tomar lá atrás, mas que vão impactar lá na frente. No nosso futuro. E tem uma questão que eu penso que é também interessante desmistificar, e você está ajudando a fazer isso,
que, de alguma forma, quando se vai para advogado, Uhum. parece que está, de alguma forma, prejudicando uma das partes. Não. E o que vai acontecer, na verdade, é de estar legitimando uma situação, né? Eu Sim. penso que essa possibilidade de ir a um advogado, de se chegar ao cartório, vai, de alguma forma, delinear trajetos que ficam muito mais claros depois. Sim, Sim. você E traz que clareza. traz O clareza. cartório ele é justamente para o É. contrário. O cartório ele previne litígio. Então eu só posso Perfeito. atender quando as pessoas estão de acordo. Se as Lógico. pessoas estiverem brigando, aí elas vão ter que ir para Uhum. um juiz de direito. É, No cartório elas vão quando elas estão de acordo. Então eu tenho lidado, gente, com contratos assim de direito de família impressionantes, de pessoas num nível de civilidade que é de dar orgulho, assim, sabe? Então é justamente o contrário, para prevenir litígio que a gente Uhum. procura o cartório. E isso é Perfeito. muito bom, porque você, para a família toda, para todo o sistema, você Uhum. conseguir, além do exemplo que você está dando, além daquilo que você está, a mensagem que você está passando, essa clareza, essa transparência, Uhum. isso faz muito bem para todos os membros da família, E acredito. traz uma possibilidade, Fernanda, que é de escolha, Sim. Uhum. né? Quer dizer, quem está assinando, quem está formalizando alguma coisa, é porque fez uma escolha de aí estar. Então fica muito mais tranquilo para a composição de um casal, por Ah, exemplo. e sabe o que você me lembrou? Muito importante isso. Quando você faz algum instrumento no cartório, não tem como a pessoa depois alegar a própria torpeza de dizer, eu não li o que eu assinei. Não existe isso Não no existe cartório, isso. porque no cartório o tabelião sempre Tem que vai ler. ler. E Isso não é. existe a possibilidade da pessoa alegar depois, eu não sabia, entendeu? Não existe. Então, isso também é uma coisa muito forte que a escritura pública traz de proteção, porque diferente do advogado, o tabelião não tem cliente. Ele tem as duas As duas, partes. Eu não estou sim. ali Sim, para defender os interesses de um ou de outro. sim. Então, se eu estou vendo, tem agora até um provimento que foi da semana passada ou retrasada do CNJ sobre a violência patrimonial feminina. Então, a gente teve que redobrar cuidado quando vai fazer a assinatura e uma das partes é a mulher. Então, são muitos cuidados que o tabelião tem, Uhum. justamente para depois, no futuro, não se alegar isso, que eu não sabia o que eu estava assinando. E além de, deixa eu ver como é que eu digo isso para você, mas, por exemplo, eu atendi uma pessoa individualmente que dizia para mim, eu nunca teria assinado, né? Que eu penso que isto que você está trazendo, da possibilidade da leitura e frente à leitura, cada um descobrir o que está exatamente assinando, Sim, e mais de constituir neste momento um momento emocional favorável. sim. Porque esta pessoa, por exemplo, ela estava grávida. Não era uma família, o marido dela era uma pessoa extremamente rica, ela era uma aeromoça Uhum. e tinham se apaixonado de fato, mas a família dele não deu muita possibilidade dela fazer qualquer tipo de opção. Ela foi com a mãe dele junto para poder fazer o raio do documento. Neste momento, o documento para ela, ela disse, Rosana, eu não sabia o que eu estava ouvindo. Sim. A tensão era tão grande, a minha angústia era tão grande pelo momento que eu vivia, que ficou muito difícil de aprovar o que eu estava assinando. Agora, quando você diz, a gente recebe e faz isto com a calma, com a Sim, com a necessidade, delicadeza a necessária. palavra é essa, Uhum. né? Como é que a gente recebe com delicadeza quem vai para poder assinar um instrumento para a vida? Sim. Achei lindo falar instrumento agora. Adorou, né? Isso, agora eu já estou falando como vocês. Mas é importante até a questão do testamento, que você vai ali naquele momento, que é um momento, o emocional de você buscar um planejamento é difícil, porque você está lidando com a finitude, mas o testamento ele pode ser revisto também, ele não é um instrumento que depois de 3 anos não faz mais sentido uma situação, a vida é dinâmica, mudou alguma coisa, você pode revê-lo. É Quando eu falo, importante até saber dessa. Sim, não, sim. e quando É. eu falava do pacto.
Tá, é do né? pacto É que do não pode. O pacto pacto é um que é um instrumento instrumento que que é você para a pode até vida. alterar Isso. em algumas vezes, mas realmente é o que vai reger o É o seu que vai reger o casamento. Mas é casamento. também um documento que afeta o pós-morte. Sim, Sim. também Isso foi muito afeta o bom você ter pós-morte. trazido, porque Com certeza. ele também tem que ser pensado nesse conjunto de Sim. instrumentos possíveis que devem ser mapeados Claro, e porque oferecidos impacta como diretamente. alternativa para a Uhum. pessoa que quer, enfim, decidir sobre a sua história e o que ela quer deixar adiante, né? Com certeza. E eu estou aproveitando você falou do trust. Uhum, Eu penso que este é um instrumento, né? uhum, Este é um instrumento interessante, porque eu também atendo pessoas que estão na finitude já, uhum, de uma forma muito mais presente, uhum, tem Parkinson e uhum, tem um filho que é esquizofrênico, uhum, que está nesse momento com 46 anos. uhum. E ela fica extremamente confusa do que fazer com isto. É um instrumento muito bom para esse tipo de É situação. o trust. Infelizmente, no direito brasileiro, a gente ainda não tem essa plena adesão, né? A gente não tem uma previsão expressa, mas é perfeitamente possível, é legal, não tem nada de errado nisso. Você instituir um trust fora, prevendo um trustee, que vai ser uma pessoa, então, que vai receber em confiança a incumbência de fazer a gestão do dinheiro e conforme gatilhos pré-determinados pelo instituidor, e liberando, então, conforme metas alcançadas, datas, prazos acordados, por exemplo, a pessoa, de repente, tendo atingindo uma maioridade, ou conseguindo uma cura ou uma estabilização para a doença, ela vai ter uma liberação maior. A cada caso vai ter uma solução possível desenhada. Aqui no Brasil, a gente não tem oficialmente o trust, mas a gente tem seguro de vida, a gente tem outros instrumentos que podem ser pensados, mas realmente nem todos os instrumentos se oferecem a todas as pessoas, sejam por várias razões, inclusive financeiras, infelizmente, né? Nem todos os instrumentos foram pensados para toda e qualquer situação. A gente tem que ver o que é mais adequado a cada caso. O que me faz pensar que também um outro mito, acho que é ligado ao planejamento, que é assim, só pessoas ricas fazem planejamento. Imagina. Não, de jeito nenhum. Pelo Uhum. contrário, porque mesmo a pessoa que tem pouco, se ela não planejar, o pouco que ela tem pode se esvair. Então, Sabe é o que muito eu mais faço? importante. Sabe, uma das cláusulas que eu mais faço no testamento atual é a cláusula justamente dos casais que não estão mais juntos, né? Então a genitora não está mais junto do pai dos filhos dela, e aí ela faz a cláusula para dizer que se ela morrer, ela não quer que aquele ex dela Ex-marido, administre a herança. E isso não tem nada a ver com você ter muito ou pouco dinheiro, tem a Não. ver com não querer que o Eu já fiz ex... muitos também. Na Muitos, hora então é do. uma coisa bem comum da gente Bem comum. Na hora do fazer. divórcio, a pessoa depois ela Eu vou faz um explicar do começo testamento. para quem não é da área saber. Tá. Funciona assim: se você morre e você tem um herdeiro menor de idade, enquanto ele é menor de idade, quem vai administrar esse dinheiro é o pai ou a mãe que sobreviveu. Então, muitas vezes essa não é a vontade de quem deixou a herança. E aí você tem, pela lei, a possibilidade de escolher uma outra pessoa que vai ser o curador especial para aquela herança que você deixou. Então, é uma abertura que a lei dá para que você escolha, faça o seu direito de escolha de quem você gostaria que administrasse aquele dinheiro quando você não estiver mais aqui, né? Pelo menos durante a menoridade. Até os 18 anos. Isso. Aí é que está, mas quem é doente, por exemplo, como quem tem uma esquizofrenia e tem uma dificuldade de lidar com a questão econômica, vai ficar para sempre vai ficar incapaz. para sempre incapaz. Sim. E além de ficar incapaz, não tem dentro da família quem possa substituí-la. Sim. Né? A grande questão dela é que ela e o marido estão com 80 anos de idade. Ela tem que indicar um ela curador. tem que indicar um curador. A gente faz isso também. Eu atendi um Mas casal. olha que eu vou mandá-la para você imediatamente. Eu atendi um casal, foi bem triste, assim, porque eles tinham essa filha que ela era sindrômica e eles já estavam bem idosos. E o desespero daquele casal, que não existia alguém que pudesse seguir De plena cuidando. confiança. Olha. A gente teve um planejamento no escritório justamente com isso. Que era uma mãe e o filho, e não tinha quem cuidasse do filho. O filho já era maior e não era curatelado. Então, ela acabou fazendo um testamento, deixando-a disponível para organizada para ele só ir recebendo ao longo do tempo. Mas é mais difícil, é complicado fazer isso também. Do ponto de vista emocional, isto também é importantíssimo, porque tira o peso da família de ter um irmão mais velho
que já tem a própria família, ter de Sim, ficar incumbido. responsável por essa pessoa. Sim, Ao invés de ter, nesse momento, uma aproximação afetiva, há um rompimento familiar, sim. né? Inclusive, este rapaz diz: eu não vou cuidar dele. Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos eu tenho uma responsabilidade pessoal e social com eles, e financeira. Não vou fazer isso com meu irmão. Então, se não toma-se cuidado legal, acontece um rompimento familiar. Sim. No Muitas vezes momento em que acontece. a aproximação é muito mais importante do que a cisão, não é? Inclusive a Davi, ela vem bastante por conta disso, para que não tenha, né, esse rompimento emocional. Eu até não quero deixar de falar aqui, porque teve uma novidade do Conselho Nacional de Justiça também. Quando você faz a Davi, que é a Diretiva Antecipada de Vontade, que muita gente chama popularmente, né, de testamento vital, você escolhe quem você gostaria que ficasse responsável por você, não se você morrer, mas se você ficar incapaz civilmente. Então, que nem a moça lá das Pernambucanas, ou alguém que fica com Alzheimer, alguém que fica num nível de doença que não consegue mais manifestar a sua vontade. E a novidade do Conselho Nacional de Justiça é que se você faz isso por escritura pública, o tabelião ele informa uma central. E aí, quando o juiz vai nomear o curador, vai lá interditar a pessoa, o juiz é obrigado a Consultar. olhar ali o que você decidiu. Então isso foi Muito bom uma mesmo. coisa que a gente Muito. batalhou muito para que Isso eu acontecesse. Porque A tem gente muito. tá num nível Vamos muito agora bom. perguntar É, para a Rosana pulei aqui. Não, mas isso é muito bom. É porque eu Essa ia parte esquecer. Menopausa, estou envelhecendo. Ah, mas é uma coisa normal e Sim, natural, é normal, mas a graças gente a esquece, Deus. tem que falar rápido. Exatamente, é. Porque hoje em dia a menopausa virou um tema que eu fico pensando, que tristeza, porque as pessoas têm medo da menopausa. Pois é, E a menopausa é só mais uma fase da vida. Só verdade, isso. é verdade. Isto. Ainda é um tabu, né? É um Também. tabu, Mas já né? está Ainda sendo, mas já virá tá para o sendo nosso enfrentado. podcast, Mas ainda já será está um dos sendo nossos enfrentado, temas. já está Sim. sendo bastante. Rosana, eu gostaria agora que você partilhasse a sua história. O que te motivou a fazer um planejamento sucessório? Tem muito tempo? Foi alguém que te disse? Foi a sua própria preocupação? Conta aqui pra gente. Não, foi a minha própria preocupação. Eu tenho uma família que a última tia minha viva que faleceu, eu vi uma confusão familiar imensa, porque vai pôr no hospital, não vai, vai mantê-la em casa com cuidador, vai até onde a gente segura a tia Lucy, que era a minha paixãozinha, a tia Lucy viva, e eram 4 filhos e 4 cabeças que absolutamente não conseguiam se conversar. Era o tempo todo um contra o outro na defesa da minha tia. E eu ficava pensando, o que deveria estar acontecendo agora era estarem os 4 emanando afetividade. Só que ninguém conseguia ter a afetividade que a tia Lucy precisava. Naquele momento eu fui pensando, isso eu não quero para mim. Primeiro que eu não quero que... Eu só tenho 2 filhos, então a briga vai ser menor, mas não vai deixar de existir. E eu comecei a dizer para o meu marido Lu, primeiro, único, invicto, eu quero, porque estamos há 55 anos juntos, eu não quero mais morrer ou chegar até minha morte sem ter absolutamente tudo decidido por mim. Eu não quero ninguém dizendo o que é melhor para mim no momento em que eu já não saiba mais. Mas agora que eu tenho lucidez, eu vou dizer tudo o que quero. Então, eu não quero ser ressuscitada, eu não quero ficar com nenhum tipo de aparelho, não quero que ninguém mais decida por mim o que é melhor para mim. Eu quero pura e simplesmente, hoje que tenho lucidez, dizer como é que eu quero terminar. Porque eu penso que a gente, quando nasce, não sabe absolutamente nada do que vai acontecer, né? Você tem uma faculdade, depois você tem um marido, depois você tem filhos, tudo vai acontecendo sem você saber. Agora, a morte, sem dúvida, é a única certeza que existe. Então, como é que a gente lida com ela como algo que faz parte da vida? E que, exatamente por fazer parte da vida, a vida deve nomeá-la de um jeito que você se sinta bem.
Então, eu acredito nos conjuntos residenciais, eu acredito que a informação do que é a velhice, do que é a morte, tem de acontecer. A saúde pública tem que caminhar junto com a política pública. Filho não é de jeito nenhum cuidador de pai, não é cuidador de mãe. A gente tem que ter, como idoso, já um planejamento de como é que eu quero terminar, como é que eu posso estar ponderando minhas finanças em termos do que eu posso guardar para mim. Do mesmo jeito que o filho teria que pensar, quem tem que pensar é o idoso. E isso vai dando a ele a liberdade de controle da própria vida. Que eu acho que isso a gente não deve abrir mão até ir para o caixão. Até rimou, não é? Abrir mão antes de ir para o caixão. O caixão nos recebe como última morada. Então, eu já decidi neste documento, que hoje eu vou ganhando nomes muito mais interessantes, vou inclusive entendendo quanto é contraditório falar em testamento vital. Sim. Muito obrigada, Imagina, porque eu falava Rosana, testamento nosso vital, trabalho. eu falava em testamento vital com uma certeza absoluta, e ela não existe, porque testamento não pode ser vital, nunca pensei nisso. Você Eu que viu? gosto tanto das palavras, não é? Então, eu penso que não é possível da gente entregar para o outro a vida da gente e as nossas Sim. decisões. Então, eu já disse que quero ser cremada, apesar de que meu pai e minha mãe devem ter ficado completamente abismados, porque eles eram católicos e a gente tinha que ser enterrada, tem um túmulo que a gente comprou para eles, mas eu não quero, porque Tudo eu bem. vi no meu percurso que eu não consigo visitar o cemitério quanto eu deveria ter feito por eles. Então, a hora que termina, assim terminou, eu vou ficar com histórias que deixei, Uhum. mas não preciso de um cemitério, por exemplo, né? Sim. Que era uma coisa que me acostumei desde criança. Aí, com minha tia, tinha a minha teté, que me levava para o cemitério para a gente visitar os túmulos das pessoas que eram importantes para nós. Não quero isso, porque Uhum. também vou deixar para os meus netos a tarefa de ir lá, de pagar a pessoa que limpa o caixão. Não, muito obrigada. Então, eu vou terminar a hora que termino. Isso te dá uma tranquilidade? Você Mas ter sem feito a tudo menor isso? sombra de dúvida. E tem uma questão, você fica legitimada no direito de ser o autor de sua vida, Isso é muito bom. né? Transferir para o outro a autoria de dizer o que eu posso, o que eu não posso, aonde eu devo ir, o que eu não devo fazer. A única coisa que eu não consigo é comer chocolate como eu comia antes, porque tem uma bendita de uma alergia que nasceu, penso eu, da pouca qualidade de comida que a gente acaba comendo. Mas o restante, eu quero liberdade. Coisa boa ouvir Você isso. falou tem dois lados da mesma moeda. Ao passo que você decide, além de exercer o seu protagonismo, você evita que os seus filhos entrem em conflito, como você Sem trouxe o caso dúvida, da minha da tia sua Lucy. tia, entrem em conflito, decidindo, mas o que ela gostaria, o que ela teria feito, Isso. porque você está não só exercendo a sua autonomia, mas liberando os seus filhos Isso. para também exercerem as deles. As dele. E Isso. não ficarem em disputa sobre O que é uma melhor para mim. vontade hipotética, o que é melhor, o que. Então, muito interessante. Esse é um dos aspectos do planejamento, né? A gente é buscado cada hora por uma situação diferente, às vezes alguém que passou por uma transformação, um momento de vida, alguma questão de saúde, mas tem, sim, objetivos, às vezes, de economia tributária, às vezes de preservação do patrimônio, às vezes de beneficiar alguém em especial que se sente, se sabe mais vulnerável na família, às vezes um herdeiro que tem uma doença. Então, os objetivos podem ser muito variados, mas a gente tendo consciência, então é um exercício também de autoconhecimento, de saber o que eu estou buscando, e às vezes a gente vê clientes que chegam no escritório que trazem anunciando um objetivo, e é todo um processo, né? A gente tem que fazer uma anamnese, né? E descobrimos ao longo do processo que no final há outros objetivos ocultos ali que a gente descobre e que ajuda a, assim, que eles sejam alcançados através de um planejamento bem feito, né?
Com certeza. Agora, Priscila, voltando para você, achei uma coisa engraçada que a gente comentou, porque um outro mito relacionado ao planejamento, e principalmente no testamento, não, eu vou fazer testamento, eu vou morrer. As pessoas morrem de medo disso, né? Elas têm Eu falo, têm esse estigma. eu dou muita sorte, gente, porque as pessoas fazem testamento. Eu já fiz quase 4.000 testamentos na minha vida de tabeliã. E assim, as pessoas fazem testamento comigo, não morrem. Eu falo, é um seguro, você devia me trazer aqui em abenta, porque faz testamento comigo, não morre. A pessoa volta no outro ano e refaz, volta no outro ano e refaz, casa, separa, enrica, tudo acontece. Eu falo, você não vem estragar minhas estatísticas. Aí, sabe, e o que é mais gostoso, assim, quando eu termino de fazer um testamento, quando eu termino de fazer uma DAV, a pessoa dá um suspiro e ela fala, ai, gente, que alívio. Sabe, assim, ela não vai morrer, mas ela sabe que ela pode morrer em paz agora, se isso acontecer. Então, eu falo que é a minha paga. Eu acho que eu não abandonei minha carreira ainda, porque eu adoro essa sensação da pessoa sair da minha sala e falar, ai, gente, agora eu tô tão em paz, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acredito que realmente dá paz. Sim. Eu sinto que quando quando você começa a fazer, aquilo é um processo. Às vezes, quando você vai fazer uma DAV, que você tem que conversar com o seu médico, normalmente a gente sugere, conversa com o seu médico, vê o que você quer, porque ela é autoconhecimento, como a Micaela disse. Você precisa entender o que você quer e o que você não quer. Exato. Então, aquilo para a pessoa, às vezes, a gente sente que é um processo. Não é assim, não estou indo fazer um documento qualquer. Não, estou fazendo um documento que vai regular momentos importantes da minha vida e até depois da minha vida. O que eu quero deixar, que legado eu quero deixar, como é que eu quero. Então, tem esse aspecto emocional, para todo mundo é difícil lidar com esse assunto, né? Falar da morte, pensar como é que vai ser. Eu sinto essa dificuldade em todo mundo. E tanto é assim, eu lembro agora de um caso lá do escritório, né? A gente tem muitos casos, muitos muito concluídos, muito bem-sucedidos e tal, mas a gente teve também casos de cliente que chegou, começou a falar com a esposa, os dois, e eles ficaram tão mexidos que eles suspenderam. Não estamos prontos. Você não tem ideia o que eu tenho. Precisamos de mais tempo para digerir, elaborar e voltaremos, mas não agora. Você não tem ideia do que eu tenho de testamentos prontos, minutados, que a pessoa não volta para assinar. Essa semana mesmo eu peguei minha substituta e falei, você vai fazer um pente fino e você vai ligar para todo mundo, porque o meu trabalho eu só recebo, diferente do advogado, eu só recebo quando passa para o livro e assina. Então, às vezes eu tenho conversas, consultas e levo lá 5, 6 horas do meu trabalho para chegar naquela minuta e a pessoa se sente aliviada e não volta mais, entendeu? Então, aí tem a pessoa que precisa digerir, tem os clientes difíceis, a gente está acostumado, mas é uma loucura. Você sabe, quando vocês falam em medo, de novo tem uma questão contraditória, porque quando você em vida fala da morte, é porque você está vivo. Eu não sei como dizer isso de um outro jeito, né? Eu acho que quanto mais a gente pensar na liberdade que a gente tem em vida, de fazer alguma coisa que depois você não vai... Porque a morte é só o término. Sim. Né? Mas é o término de uma história que foi construída ao longo da sua existência. Então, como é que é possível olhar para a morte como algo que não tem como negociar? Né? É cultural, Rosana. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, porque o que acontece? A minha visão, tá? A gente tinha uma legislação, até o último Código Civil, até antes de 2002, que ela atendia aos anseios da população. Então, se você não fizesse testamento, o jeito que a lei previa que a sua herança ia ser dividida, atendia aos anseios sociais. Chegou o Código Civil novo e deu uma mudada muito radical no jeito que as pessoas vão receber a herança, e todo mundo começou a falar, opa, então se eu quiser diferente, eu preciso fazer testamento. E essa cultura do testamento, ela foi aumentando dos anos 2000 para cá. Hoje a gente faz bastante, muito menos do que em outros países, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que dizer como você quer que a sua herança seja dividida, porque não tem lá uma lei que vai dizer. E você tem uma liberdade para fazer totalmente diferente, não tem como a gente tem aqui no Brasil, que você precisa reservar uma parte. Então, é cultural.
Depois que a pessoa faz, ela fala assim, nossa, nem doeu, né? Eu falei, tá vendo só? Nem doeu, é um Mas negócio eu sinto simples. ainda, Priscila, para além do código ter, acho que sido uma etapa importante, mas a pandemia eu acho que trouxe Também, um a pandemia, alerta. Foi, né? Eu acho que a gente sente uma diferença enorme na busca por planejamento sucessório, especificamente a Depois da partir da pandemia, Sim, pandemia. porque ficou muito ali, né, na cara. E Ficou é muito muito visível. engraçado, porque, por exemplo, o testamento, você ainda precisa de 2 testemunhas. E aí você está atendendo ali o testador, as testemunhas começam, mas posso tirar só uma dúvida? Aí todo mundo chega à conclusão que precisa fazer testamento. Sim, sim. Mesmo se você acha que você não precisa, quando você entende para que serve, você fala, ai meu Deus, então... E o que você pode colocar ali, né? Que você não é só colocar a parte patrimonial, você pode colocar outras coisas. Você pode organizar, né, aquilo que não foi um dinheiro emprestado que você deu para um filho, que título foi. Sim, dá São, uma quitação, da quitação, são legados, coisas muito importantes, são vários legados que podem Teve ser. uma coisa bem interessante que foi engraçada, porque minha filha é psicodramatista. Eu tenho um filho que é jornalista, incrível, Uhum. escreve coisas lindas. Se vocês quiserem ver o Instagram dele, é Décio Galina. Uhum. Ele fala sobre viagens, ele é editor da Forbes. Legal. Então, e ele faz muitas viagens que tem fotos incríveis e ele tem um jeito muito interessante. E a Cíntia, ela é pedagoga e é psicopedagoga. E ela atende no meu consultório em psicopedagogia. Então, quando eu fazia o testamento, eu deixei um móvel para o meu filho e deixei o consultório para ela. Falei, filhota, então o consultório, Cindy, é seu. Mas eu posso vender? Eu falei, Madonna, acabei de descobrir que ela nem gosta do Sabe. consultório, mas de alguma forma fica muito legitimado também o que vai ser feito para ela e ela poder dispor disto do jeito que ela quer. Agora, Né? Rosana, você contou para ela porque você quis, porque uma coisa importante da gente explicar para quem está nos assistindo é que o testamento ele é sigiloso. Sim. Então, se você não abrir para ninguém que você fez o testamento, ninguém vai saber o que está escrito ali até o Verdade. momento da sua morte. E quando você faz o testamento público, o tabelião, ele informa uma central nacional de testamentos que existe no país. E aí, quando vai ser aberto o inventário da pessoa, essa central necessariamente é consultada. Então, sempre vai aparecer a existência do seu testamento. Não tem perigo de ninguém no mundo saber o que você fez, mas na hora certa. Agora, você abriu para os seus filhos porque você quis. Você não precisaria. Sim. Mas Muitas são duas pessoas... estratégias diferentes. É. E a gente percebe bem isso também. É isso, depende do perfil da pessoa, Sim. da família, de como Exatamente. ela está organizada. Até para mudar o testamento, né? Eventualmente Sim, mudar. verdade, Mas assim, às vezes é o contrário. Ao informar antes, Sim, você já vai preparando e evitando conflitos. conflitos futuros. Então, É, assim, esta cada família era tem mais ou uma menos a minha história, um intenção. perfil. E Sim, é o mas- interessante é porque quando também a pessoa, né, depois do falecimento, já tem um luto muito grande. Quando isso não está organizado, quando isso não está, aquilo ainda vai ser toda uma necessidade de você entender, de você articular toda, né, entre os herdeiros, toda essa divisão, isso fica muito mais complicado. Porque você não, sem essa organização, aí eu digo até do planejamento sucessório como um todo, porque até o testamento é uma das formas do Sim, planejamento sucessório, uma importante também é ferramenta. uma ferramenta, uma das ferramentas. Mas de você ter tudo isso claro e organizado, você poupa muito sofrimento. Que nessa hora acaba que as pessoas que têm que lidar com essa situação que não sabiam, bens que não conheciam, com contratação de advogado, com, né, como fazer, acaba aumentando muito o luto. Normalmente tem as fases do luto, né? A raiva fica nos advogados, fica nos impostos, fica nos No honorários, cartório. no custo do cartório, fica em tudo isso, eles transferem no momento que é tão difícil. É né? tão delicado. Tão Você falou delicado, do é, delicado. Eu sim. penso que é isto. É um momento que tem uma delicadeza, que estrutura a possibilidade da gente entender que a finitude é algo com a qual nós vamos ter que lidar no final dela, não é? E aproxima, né? Eu acho que o meu grande mobilizador foi como é que eu deixo as coisas de forma a não ter cisão, porque é um momento em que vai precisar de união. Né? Sim. Então, eu penso que é esse tipo de trabalho, Fernanda, que vocês estão fazendo, de poder abrir, de poder desmistificar,
de poder orientar e, de alguma forma, atingir pessoas que têm um pouco de medo do luto, têm medo da morte, têm medo de tomar decisões, têm medo de errar nas decisões. Quando você disse, pode mudar, Uhum. o que neste momento eu estou deixando como testamento, pode ser que eu mude. Sim. Isto vai dando uma leveza ao invés de deixar pesado. Sim. É que tem uns mitos, por exemplo, as pessoas acham que ao fazer o testamento elas deixam de ser donas das coisas. E todos os dias da minha vida eu explico, não, o testamento só vai valer para depois da Isso. sua morte. Ai, mas o testamento não é público, então se ele é público, qualquer um pode saber. Não, ele é público porque ele é feito diante de um oficial público, mas não significa que ele é de publicidade, entendeu? Toda a sociedade vai A saber o que sociedade você vai colocou contar. ali, Mas né? são mitos e todos os dias a gente acaba explicando isso, sabe? Por isso que Que vocês temos duas, a importância. abrindo as lives, É trazendo ótimo, esse sim. conhecimento, É isso. vai possibilitando uma mudança. Porque este me parece o principal objetivo. Sim. Né? Como é que a gente vai conversando sobre a longevidade, como é que a gente vai criando instrumentos que fazem da longevidade um momento novo. É isso. Porque antes se morria aos 50, 60 anos. A justamente, gente está é durando Isto sobre não muito. existia. Agora, e outra, aos 78 anos, eu estou podendo falar disto com tranquilidade. Né? Então, como é que a gente vai caminhando junto com as pessoas que estão com 70, 80, que a minha geração é uma geração completamente diferente da mamãe, apesar de que minha mãe foi maravilhosa, mas de um jeito ou de outro, a gente está inaugurando uma outra forma de envelhecer. Ah, é muito maravilhoso. Sim. E dentro desta nova forma de envelhecimento, a gente precisa de você, Fernanda, e de você. Uhum. Né? Porque vocês vão De trazendo vocês clareza. também. É. De Nós vocês, duas nós somos os precisamos. tais dos instrumentos. vocês É, também. né? Muito Mas Exatamente. vocês duas é que abrem para o público aquilo que tanto você quanto eu podemos trazer como referência, como vivência pessoal. Não é? Maravilhoso. O que vocês duas falaram, eu juntando, me fez pensar num outro mito sobre planejamento sucessório em geral e seus instrumentos, que tem a ver com a parte tanto da legalização, mas também a parte emocional, de a gente achar que uma vez fazendo planejamento, acabou, é isso, a vida acabou. Você falou assim, não, então acabou, eu não tenho mais os meus bens. Uhum. Não, é o contrário. Até porque todo planejamento ele é feito com base numa determinada fotografia, num momento da vida Isso. da pessoa. Se aquela fotografia mudou, então, eu era casada, deixei de ser, eu não tinha filho, passei a ter, e outras coisas, eu tinha um determinado tamanho de patrimônio, mudou, seja para maior, seja para menor, não importa. Meus objetivos mudaram, eu tenho que revisitar e refazer aquele planejamento, o processo já vai ser bem mais simplificado, Sim. porque a gente já conseguiu Parte de algum lugar. né? as Sim, etapas anteriores já conseguiu, então mas mostra que a vida continua aí muito depois do planejamento. O planejamento ele existe muito mais para facilitar você a viver melhor A viver. do que Exato. então viver Essa é o confortável. Eu me fantástico. organizei, então eu posso seguir adiante. E se as coisas mudarem, nada me impede de mudar junto, de novamente seguir vivendo Isso, e mudando junto, isso. refazendo o planejamento, fazendo um ajuste aqui em algum documento que eu precise, e tudo bem. Então, assim, acompanhar sempre, né? Você falou Planejar. muito bem. E é um ato de amor, né? É um ato de Muito. cuidado com as pessoas que estão perto, com a família que a gente ama, com as pessoas que a gente quer cuidar. Muito. Então, a gente caminhando aqui para o final. Foi muito bom. Eu ficaria delícia. conversando com vocês ainda muito tempo. E eu aprendendo. Foi muito, então, muito assim, bom. que maravilhoso. Muitos instrumentos que não são de tocar, eu achei maravilhoso, mas que não deixam de tocar. Né? Exatamente. Porque Exato. esses instrumentos, eles não trazem uma melodia, mas trazem, sem dúvida, uma Sim. nova perspectiva de vida. Tocam Então a é alma, muito né? bom. Você Tocam quer a deixar alma. seus contatos para gente, se alguém quiser falar com você? Você tem Instagram? Não, eu Não. não uso. É uma tragédia. Mas Mas eu só tenho um telefone. tá Tá ótimo. ótimo, se quiser o telefone do Infelizmente, consultório para isso. atendimento. Consultório, Então, né? é No 11 consultório. 996065757.
Que bom. Muito bom ter Muito você aqui. obrigada, E você, Fernanda. Foi um Priscila, presente mesmo, né? Aliás, esse episódio aqui foi um presente, foi um gente. presente Muito para mim, obrigada. para a gente também. Você também passa quais são os seus contatos, Eu Pri? tenho o Instagram que eu gosto de fazer uns vídeos justamente falando de uma maneira fácil assuntos difíceis. Então é o Instagram do cartório, que é 29 Tabelionato SP, tá? Lá vocês me encontram e sou eu que cuido de tudo pessoalmente, estou lá para tirar dúvidas e no que eu puder ser útil, vai ser um prazer ter vocês por lá, gente. Tá ótimo. E você, Micaela, nós do Bom, escritório? o primeiro, o do escritório, Paiva e Leone, arroba Paiva e Leone, né, no escritório. O Direito ao Envelhecer, do nosso projeto, do podcast, arroba Direito ao Envelhecer. E o meu também, como eu sou professora também, acaba sendo um espaço em que eu troco um pouquinho informações com colegas. Micaela Bebê Fernandes, arroba Micaela Bebê Fernandes, todos no Instagram. O Muito meu também, o obrigada, gente. escritório. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer enorme. Acho que foi muito informativo. A gente conseguiu aqui conversar sobre vários assuntos e sobre todos os aspectos do planejamento sucessório. Agradeço também a vocês. Muito Obrigada. obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.